Se você quer aprender a fazer um TCC digno de aprovação, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar uma técnica capaz de te ajudar a estruturar o seu TCC de forma lógica, linear e com início, meio e fim. Isso significa que você não vai ficar se perdendo no meio do caminho e não vai fazer o seu TCC de qualquer forma e de forma intuitiva. Eu quero te ajudar a pensar no seu TCC de forma simples, porém bastante assertiva. Mas antes de te falar sobre a técnica que eu vou te apresentar, que é a técnica do funil, eu quero me apresentar a você que não me conhece. Eu sou o Felipe Garcia, sou professor e mestre em Direito Civil, eu leciono na Faculdade de Direito há 10 anos e há mais ou menos 10 anos também eu trabalho com orientações acadêmicas voltadas para trabalho de conclusão de curso. Então, ao longo desses anos, eu orientei diversos alunos em TCC, também já participei de bancas de TCC, fui examinador, então eu sei exatamente tudo que você precisa saber, todo o beabá que você precisa ser orientado para fazer um bom trabalho. Essa é a minha intenção aqui com esse vídeo, te orientar, te esclarecer, te trazer pontos importantes para que você faça um bom trabalho, um trabalho digno de aprovação. Bom, mas antes de trazer essas orientações que eu tenho, que são tão preciosas, eu quero te contar uma história que me impactou e eu tenho certeza que vai falar muito com você também. Essa história é de uma aluna que foi reprovada no TCC. Mas calma, eu não quero te apavorar, não quero que você fique ansioso, ansiosa por causa dessa história. Essa história tem um cunho pedagógico e eu quero te alertar, te trazer informações para que você não cometa os mesmos erros dessa aluna. Essa aluna nós vamos chamar de Ana, para não expor ninguém, e é uma aluna que, quando eu a conheci, era uma excelente aluna, uma aluna brilhante. Ela participava de todas as tarefas que eram propostas em sala de aula, era uma aluna assídua, tirava boas notas e ela participava também de grupos de pesquisa. Então ela já tinha uma noção do que era pesquisar, do que era fazer um artigo científico, por exemplo. Então quando ela chegou no TCC, ela chegou muito acostumada com a ideia de uma pesquisa. E ela foi orientada por um bom orientador, alguém que de fato dava assistência a ela, que leu o trabalho e que acompanhou ela durante o processo. Bom, no dia da apresentação do trabalho de Ana, antes mesmo de começar a apresentação, o outro avaliador que estava comigo na banca chamou Ana antes de tudo começar. E ele disse assim: Ana, e ele disse em meu nome, embora não tenha percebido isso, nós da banca percebemos que o seu trabalho tem plágio. Então vejam só, Ana cometeu um erro crasso, um erro assim grosseiro, um erro que não pode ser cometido por ninguém. Ela plagiou. E não foi um plágio despistado, um plágio sem querer, foi um plágio realmente grosseiro. Ana, ela tinha plagiado, ela tinha copiado vários trechos da internet. E você pode perguntar assim: nossa, mas será que ela não tinha noção do que ela estava fazendo? E eu posso te atestar, porque essa foi uma das lições que eu aprendi com essa história. Muitos alunos que são bons, que são realmente comprometidos, não têm noção do que é exatamente um trabalho de TCC, o que pode e o que não pode ser feito em um trabalho acadêmico desse porte. Então esse avaliador, voltando na história, disse para a Ana que ela cometeu plágio. Ana tentou contra-argumentar, mas sem êxito, porque esse avaliador tinha levado provas daquele trabalho que ela tinha possivelmente plagiado e mostrou para ela. E nesse caso ela foi orientada a não apresentar naquele semestre. Ela foi reprovada, mas ela não foi reprovada em público porque a banca deu para ela essa oportunidade, para que ela pudesse não apresentar e apresentar no semestre seguinte. Mas houve uma reprovação. E essa história ela me traz duas lições que eu queria passar para você. A primeira lição é: não é porque o aluno é bom, que é comprometido, que sabe escrever bem, que ele vai ter facilidade com o TCC. E a gente percebeu por essa história, e muitas vezes por haver um desconhecimento sobre o que é o TCC, o bom aluno não se forma ou não tem tempo para isso e acaba realmente cometendo vacilos, erros graves, como foi o caso de Ana. E a segunda lição que eu tiro dessa história é que, mesmo sendo orientada por um bom professor, ainda assim pode haver reprovação. E por que isso pode acontecer? Porque o seu orientador ele não tem a obrigação de conferir se o seu trabalho está plagiado ou não. O orientador ele não tem essa obrigação porque o papel dele ali é fazer o papel de norteador, de mediador, mas ele não vai ficar conferindo o seu trabalho, passando ele num programa antiplágio. Isso não é função do orientador, isso é função do acadêmico, do pesquisador. Então você que tem que cuidar disso. É importante que você saiba então como evitar o plágio, o que você tem que fazer para fugir dessa situação, porque o seu orientador, por melhor que seja, ele não vai cumprir esse papel, ele não tem essa obrigação, ele pode até fazer, mas não é função dele conferir se o seu trabalho tem ou não tem plágio. Com essa história de Ana, a gente pode avançar um pouco mais
na nossa conversa aqui, eu já vou te falar sobre a técnica do funil. E eu imagino que você esteja se sentindo talvez desamparado nesse momento, porque é a realidade de grande parte das faculdades no Brasil. Infelizmente, nós temos uma realidade triste, né, de faculdades que não dão o suporte devido, de alunos que ficam desamparados. Talvez seja o seu caso. Talvez nunca você encontrou com o seu orientador, talvez você nem tenha um orientador na sua faculdade. Existem faculdades que não oferecem essa oportunidade. Existem faculdades também que não têm uma coordenação de TCC. Então, eu sei disso, eu sei dessa realidade e sei dessa angústia que você passa, porque todo semestre eu atendo vários e vários alunos com essas mesmas queixas. O meu orientador não me ajuda, a minha faculdade não tem suporte, eu não sei fazer um TCC, não tem ninguém que me ajude. Então, a minha intenção aqui hoje, pelo menos com esse vídeo curto, é te ajudar a encontrar um primeiro caminho, um primeiro norte, para que você possa, a partir disso, avançar. Então essa técnica, que é a técnica do funil, que eu vou te explicar sobre como você vai pensar no seu TCC, como você vai estruturar os capítulos dele, é uma técnica que vai de fato te ajudar a destravar e trazer muita lucidez para o seu processo de pesquisa. Mas antes eu quero te fazer só um alerta aqui, eu prometo que vai ser um alerta breve, mas muito importante. Muito cuidado com os materiais que existem na internet, vídeos no YouTube que explicam sobre metodologia, pesquisa científica, muito cuidado com esses materiais. E por que o cuidado? Porque nós do direito temos uma pesquisa que é muito peculiar, isso é muito comum no direito, né? Coisas que são do direito, coisas que são jurídicas. Então nós temos uma pesquisa que é uma pesquisa específica, né? Que tem a cara do direito, e a nossa pesquisa ela tem uma característica que não se confunde com as pesquisas de outras áreas. Por exemplo, se você pegar um TCC do direito e comparar com um TCC da engenharia ou da biologia, você vai perceber que são muito diferentes, que as estruturas são muito diferentes. Então, se por acaso você encontrar algum professor na internet, algum material que fala que você tem que dividir o seu TCC em referencial teórico, capítulo metodológico, capítulo de resultados e discussões, vá com calma, porque no direito nós não temos uma estrutura como essa. No direito, como a nossa pesquisa, ela na maior parte das vezes ela é bibliográfica, a gente faz da seguinte forma: dividimos o TCC em 3 capítulos teóricos, 3 ou mais, né? Mas a minha orientação aqui para você é fazer 3 capítulos. Então, a nossa pesquisa é diferente e, portanto, consequentemente, nós temos uma estrutura diferenciada, ok? Então, tome muito cuidado com os materiais que você eventualmente encontrar aí pela internet. Bom, então eu quero te dar um exemplo. Imagine que você vai fazer o seu TCC com esse tema aqui, ó, a responsabilidade civil por abandono afetivo, ok? A responsabilidade civil por abandono afetivo. Esse é um tema aqui do direito civil, mas você pode adaptar de acordo com a temática que você quer trabalhar. Imagine que você quer escrever sobre esse assunto. Então, primeiro ponto, você não vai escrever um TCC de 15, 20, 25 páginas só sobre responsabilidade civil em casos de abandono afetivo. A gente não pega o tema e fica falando só sobre o tema o tempo todo, isso seria exaustivo, cansativo. Quando a gente pensa num TCC, a gente tem que pensar que todo tema é formado por subtemas, ou eu chamo de temas periféricos. Então você vai ter que encontrar os temas periféricos do seu tema de TCC. Felipe, como que eu faço isso? Pelo amor de Deus, como é que eu encontro os temas periféricos? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que você vai encontrar os temas periféricos à medida que você for lendo sobre o seu tema. Então você vai ler um artigo, vai ler outro, vai começar a perceber que eles falam de assuntos, de temas periféricos que são comuns. Por exemplo, no caso do abandono afetivo, o aluno que lê sobre esse assunto vai perceber que se fala muito na teoria do desamor, ou no princípio da afetividade, ou ainda na ideia de dano moral, ou ainda sobre nexo causal, sobre parentalidade. Então existem vários temas que vão tangenciando, que vão margeando o assunto principal. Então basicamente você vai pegar o seu tema de TCC e você vai fazer isso aqui com ele, ó. Você vai cortar o seu TCC em vários TCCzinhos. E essa que é a ideia, você não vai ficar falando sempre do mesmo assunto, você vai falar de assuntos marginais e vai concatenando as ideias, juntando as peças para formar o seu TCC. Então pode ficar tranquilo, porque o caminho é muito mais simples do que você imaginava. Nós vamos sempre pensar nos temas periféricos. E a partir disso, para que você possa começar a pensar em temas periféricos, em o que você vai colocar em cada capítulo, eu preciso te falar então da técnica do funil. Então senta que agora vem a parte mais importante desse vídeo. Se você não está com papel e caneta, dá um pause aí, pega papel e caneta, porque você não vai querer perder essas informações, porque elas são valiosas e você não vai encontrar essas informações por aí. Eu tenho certeza disso.
Bom, então vamos lá, vamos entender o que é a técnica do funil. Primeiro ponto, imagine aí um funil. O funil ele é um triângulo invertido, certo? A gente tem uma boca mais larga e a extremidade mais fina, não é isso? Então é assim que você vai criar a sua estrutura de capítulos de TCC. Nós vamos começar a falar do assunto principal de uma forma mais genérica, mais superficial, mais basilar. E depois, nos próximos capítulos, nós vamos afunilando o conhecimento, nós vamos especificando o conhecimento, até chegar no último capítulo, que é um capítulo de solução de problema. Então, finalmente, no último capítulo é que você vai enfrentar a problemática do seu TCC. Então, olha só que importante, é bom que você saiba disso. Todo TCC começa com um problema, e esse problema é uma pergunta que você vai fazer, e ele vai terminar, o TCC vai terminar com a solução de um problema. Felipe, como assim? Me dá um exemplo de problema. Problema é uma pergunta que você vai extrair do seu tema de TCC. Então você pega o seu tema e converte o tema numa pergunta. Isso é um problema. Então imagine só que você esteja escrevendo sobre a responsabilidade civil nos casos de abandono afetivo. Qual poderia ser o problema nesse caso? Você poderia perguntar o seguinte, poderia ser o seu problema. Existe a responsabilidade civil em casos de abandono afetivo? Essa é a pergunta norteadora do seu trabalho. Você vai surgir com essa pergunta lá na sua introdução e ao final do seu trabalho, no terceiro capítulo e na conclusão, você vai fechar, dar a resposta importante, que é a resposta do seu problema de pesquisa. Bom, então sabendo disso, que você começa com um problema e termina com a solução desse problema, pensa o seguinte, lá no funil nós vamos pensar em 3 camadas. Nós vamos ter então 3 capítulos. Felipe, eu quero fazer 4 capítulos, eu posso? Isso fica a seu critério, é apenas uma orientação com base na minha experiência e com orientações e atendendo alunos de vários lugares. Se a gente pensa em 3 capítulos, é um tamanho ideal, porque você consegue trabalhar exatamente a ideia que eu vou te trazer aqui. Então a minha proposta aqui é que você construa 3 capítulos. Vamos voltar lá para o funil, vamos pensar aqui no funil agora. Pensa lá então, ó. Vamos pensar no funil e dividir esse funil em 3 partes. Então a gente vai pensar em 3 camadas. A primeira parte do funil, que é a parte de cima, nós vamos chamar de primeiro capítulo. Vai ser o primeiro capítulo do seu TCC. Lá no meio do funil, nós vamos ter o segundo capítulo. Então veja que a conversa sobre o assunto do seu TCC vai afunilando, né? E quando a gente chegar na última parte, no terceiro capítulo, aí nós vamos finalizar a pesquisa, nós vamos resolver o problema trazendo uma solução. Felipe, mas o que eu vou colocar em cada capítulo? Qual que é a ideia de cada capítulo? Como que eu vou pensar nos temas periféricos para cada capítulo? E aqui vem o pulo do gato que eu quero te ensinar. Nós vamos aqui agora pensar o seguinte, para cada um desses capítulos, nós vamos pensar num verbo diferente, num comando diferente. Então, cada capítulo tem uma proposta. Porque se você pensar que os capítulos eles podem falar das mesmas coisas, você vai acabar falando sempre do mesmo assunto. E você traz uma escrita que é prolixa, uma escrita repetitiva e que não é nada atraente para o seu leitor. Então pensa assim, ó, cada um dos capítulos vai ter uma proposta, vai ter um comando. Então eu vou falar aqui os verbos que você vai utilizar para pensar na hora de escrever, tudo bem? Então vamos lá, o primeiro capítulo, o verbo é apresentar. Você vai apresentar conceitos, classificações, natureza jurídica, você vai apresentar teorias, você vai apresentar posicionamentos de autores, posicionamento de tribunais, mas apenas apresentar. Então, por exemplo, no caso de abandono afetivo, você vai apresentar o que é o abandono afetivo, vai falar sobre a teoria do desamor, vai falar sobre o posicionamento dos tribunais, você vai apenas apresentar as ideias. O primeiro capítulo é um capítulo de apresentação, combinado? Eu trouxe aqui para você um roteiro de escrita para que você possa perceber como que você pode começar a escrever o primeiro capítulo. Então, como que seria o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do seu TCC, pensando aí na ideia de apresentação de ideias. Olha só, vamos ver aqui comigo? Lá no capítulo 1 você vai dar um nome para esse capítulo, né? E na sequência, o primeiro parágrafo pode começar assim. O objetivo deste capítulo é... Aí você vai inserir o objetivo ou os objetivos específicos daquele capítulo. Para tanto, as ideias foram estruturadas da seguinte forma. No primeiro tópico será abordado e você vai inserir a ideia do primeiro tópico. Então a gente está pensando aqui em dividir o primeiro capítulo em vários subcapítulos, em vários subtemas. O segundo tópico tratará sobre, e aqui você vai falar, sobre o assunto principal do segundo tópico. E o terceiro tópico terá por objetivo, e aqui você vai inserir o assunto principal do terceiro tópico. Por essas abordagens, pretende-se alcançar o substrato necessário para a solução do problema da presente pesquisa. Então veja que por esse roteiro aqui você consegue perceber que o primeiro parágrafo do seu primeiro capítulo pode ser apenas para apresentar as ideias gerais do seu primeiro capítulo,
que nada mais é do que um capítulo de apresentação de ideias. Continuando, como seria o segundo capítulo do seu TCC? O verbo do segundo capítulo, o comando do segundo capítulo é confrontar. Então o segundo capítulo ele é próprio para isso, para você trazer um confronto de ideias. Veja só, na maior parte dos temas de TCC nós vamos perceber claramente esse conflito. Em outros temas não é tão fácil, mas com pesquisa, com leitura, você consegue identificar claramente do que eu estou falando. Mas veja, o próprio direito, ele potencialmente trabalha com conflitos, né? Então, se você pega um tema de TCC, você vai conseguir perceber que existe uma polarização de interesses em jogo. Por exemplo, no caso da responsabilidade civil por abandono afetivo, nós temos uma polarização. E o que seria essa polarização? De um lado, nós temos a dignidade da criança ou do adolescente, do filho, no caso, né? Que ainda é um menor. E de outro lado, nós temos o poder familiar. E olha que conflito interessante, porque o poder familiar dá direito ao pai de cuidar do filho, de educar o filho como ele quiser. Não existe uma regra ou algo taxativo que diga, pai, você tem que fazer assim para educar o seu filho. Isso fica dentro da liberdade de cada pai, de cada mãe. E de outro lado, nós temos aquele filho que está sofrendo, porque de alguma forma ele fez uma leitura sobre a criação, sobre a educação que aquele pai lhe deu. Ele se sentiu desamparado. Então, nesse conflito de interesses, em que existe a dignidade de um lado e de outro lado nós temos o poder familiar, como que nós vamos sopesar, como que nós vamos compreender essa polarização? E aí vem o objetivo do segundo capítulo, que é apresentar esse confronto, apresentar esse conflito e trabalhar um pouco a ideia de cada um dos polos, de cada um dos interesses envolvidos. E como seria o início, a introdução, o primeiro parágrafo desse segundo capítulo? Vamos acompanhar aqui, eu trouxe um roteiro para mostrar para vocês também. Então você vai colocar um nome para o seu segundo capítulo e você pode começar da seguinte forma. Esse capítulo tem por intenção apresentar e esclarecer o conflito existente em torno do tema da pesquisa. Em um primeiro tópico serão apresentados aspectos gerais do conflito. Em seguida, colocar-se-á em evidência aí você vai colocar o interesse 1, que é um interesse que você percebeu em torno do seu tema. E por fim, serão apontados aspectos principais do interesse 2. Aqui você vai mencionar outro interesse que está em jogo. A partir da análise do conflito, será possível compreender melhor a dimensão do problema que envolve o tema investigado. Então, essa é a ideia do segundo capítulo. Confronto. Você vai confrontar os interesses que estão em jogo. E por fim, o terceiro e último capítulo, o verbo, o comando, será solucionar. Lá no terceiro capítulo, então, a sua intenção vai ser solucionar o problema. Lembra que eu disse que lá no início do seu TCC, você vai começar com um problema, com uma pergunta, e você vai finalizar, terceiro capítulo, com a solução. Então vejam que é um capítulo conclusivo. Você já está caminhando para poder trabalhar as argumentações e tentar perceber qual lado, qual caminho você vai percorrer para dar a solução àquele problema que você levantou. E nesse ponto vai ser muito útil você recorrer a algumas ferramentas jurídicas. Você pode se valer, por exemplo, de critérios da hermenêutica, você pode se valer de métodos de integração de norma, e você pode também trabalhar com a ideia de ponderação de interesses, porque afinal de contas, se o seu tema ele trabalha com conflito, você pode eventualmente ponderar esses interesses que estão em jogo. E como seria então o início desse terceiro capítulo? Vamos no roteiro, vou mostrar para vocês aqui também. Então, capítulo 3, vai vir o nome do capítulo na frente. E o primeiro parágrafo pode começar assim. O objetivo do presente capítulo é avaliar a hipótese formulada para o problema de pesquisa. Inicialmente, supôs-se que, aí você vai trazer aqui a hipótese. A hipótese é um elemento de pesquisa que acontece lá na fase do projeto, que você já passou ou ainda vai passar, mas é um documento que você faz antes mesmo de começar o TCC. Então você tem a hipótese e você vai apresentar a hipótese aqui no seu terceiro capítulo. A fim de refutar ou confirmar a hipótese, este capítulo buscará solucionar o problema a partir do... Então aqui você vai apresentar qualquer ferramenta jurídica que será utilizada, se vai ser hermenêutica, integração de normas, ponderação de interesses. Além disso, buscar-se-á compreender os efeitos práticos gerados pela solução apresentada e a sua concretização no mundo jurídico. Bom, eu imagino que você deve estar pensando assim, então não é tão difícil assim quanto eu imaginava. Então fazer um TCC não é um trabalho tão complexo, não é um bicho de 7 cabeças. E é verdade, o que acontece é que muitos veteranos, muitos alunos que já passaram por isso, eles acabam colocando terror, colocando medo nos alunos que ainda vão fazer o TCC, porque talvez não foram bem orientados ou não foram orientados, e realmente fazer um TCC sem orientação, sem acompanhamento é um sacrifício, porque você vai fazer pela primeira vez aquele trabalho, Então quando você não sabe, o processo se torna muito mais dificultoso.
Mas que bom que você está aqui, que você assistiu essa aula. Eu tenho certeza que ela trouxe um pouco mais de lucidez, um pouco mais de clareza para as suas ideias. Bom, mas não para por aí. Pensando em você, em te ajudar ainda mais, eu produzi um kit, e esse kit eu ofereço para todos os alunos do direito que querem de alguma forma ter um direcionamento melhor para a escrita dos capítulos, a escrita da introdução, a escrita de cada fase do TCC. E esse kit você pode encontrar clicando no botão aqui embaixo. Ele é um produto, então você vai adquirir, você vai receber um link e vai acessar a plataforma. E lá você vai encontrar roteiro de escrita para todas as fases do TCC. Desde o projeto de pesquisa até o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, introdução, conclusão e resumo. E além disso, você vai ter também acesso a apostilas, porque você vai encontrar os roteiros, como esse aqui que eu te mostrei, mas também você vai encontrar apostilas que te explicam o que fazer no primeiro capítulo, como fazer uma introdução, para que você também tenha um norte, uma informação mais robusta sobre o que colocar naqueles roteiros. O kit TCC Jurídico Roteirizado é para ajudar você a compreender como fazer parágrafo por parágrafo do seu TCC. Tem tudo lá mastigadinho, do jeitinho que você viu aqui que eu te mostrei, só que muito mais, porque eu te mostrei só uma prévia, só o início de cada capítulo, mas tem parágrafo para todas as etapas, para todas as partes do seu TCC. Eu tenho certeza que vai ser uma mão na roda que vai te ajudar demais a enfrentar esse desafio que é o TCC. Bom, mas você pode estar se perguntando assim, Felipe, mas se eu comprar o roteiro, eu vou conseguir tirar dúvidas com você? Lá na plataforma, todos os alunos podem se comunicar comigo, você pode tirar suas dúvidas por lá, eu respondo as dúvidas por lá. Inclusive lá na plataforma você vai ter acesso ao meu drive de textos e lá você vai poder buscar referências para o seu trabalho. Então, por exemplo, se você for falar sobre responsabilidade civil por abandono afetivo, você vai encontrar textos no meu drive que falam sobre esse assunto. Caso você não encontre, é só você me escrever que eu coloco textos para te ajudar lá na sua busca, na sua pesquisa. E muitos alunos, mais de 100 alunos já compraram esse kit, podem atestar que o produto é um produto de qualidade e que ajudou muitos deles a saírem do sufoco porque não tiveram orientação na faculdade e os roteiros ajudaram e muito nesse processo. Bom, então se você entender que esse é um bom investimento para você, que vai te ajudar a acelerar o seu processo, a fazer o seu trabalho de forma mais assertiva, de forma mais consciente, clique aqui embaixo, adquira o seu kit, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. No mais, sucesso para você, que você possa passar por essa jornada e chegar do outro lado com êxito, com vitória e com aprovação no seu TCC.